Olá, boa tarde. Entre as várias consequências da pandemia da Covid-19 estão a crise econômica, aumento da inflação e o desemprego. Resultado disso, quase 70% da população brasileira endividada. Na tentativa de tirar milhares de brasileiros do vermelho, está em vigor uma lei que altera o Código de Defesa do Consumidor e estabelece medidas para evitar o chamado superendividamento. É esse o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Confira agora os demais. Supremo na semana. Em podcast inédito, o ministro Gilmar Mendes afirma que o Supremo Tribunal Federal viabilizou a governança durante a pandemia. Ministério da Saúde apresenta esclarecimentos ao Supremo em ação para que o governo estabeleça protocolo para tratamento da Covid-19. O partido MDB entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em junho, pedindo que o Ministério da Saúde apresente um protocolo de tratamento médico ou de diretrizes terapêuticas para o enfrentamento da Covid-19. E ainda, ministro Edson Fachin, do STF, atende pedido da Justiça baiana e esclarece como deve ser a correção da multa a ser paga por Gedel Vieira Lima. O novo decano do STF, ministro Gilmar Mendes, disse que a Suprema Corte viabilizou a governança durante a pandemia da Covid-19. A afirmação foi feita em entrevista exclusiva na 6ª edição do podcast Supremo na Semana. Na entrevista, o ministro Gilmar Mendes, que assumiu o posto de magistrado com mais tempo de atuação na Suprema Corte, destacou que as decisões do plenário possibilitaram a gestão do país nesta época de pandemia. O tribunal atuou não só para arbitrar esses conflitos, o conflito entre a União, estados e municípios, disciplinar a atuação do SUS, mas entrou na questão de proteção de dados, atuou no funcionamento do parlamento, como aprovar medidas provisórias. Então, o Supremo, na verdade, viabilizou o próprio processo de governança. Como também foi o Supremo que dispensou determinadas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal para deixar o governo mais à vontade no que concerne a essa verdadeira aplicação de um orçamento de guerra. Gilmar Mendes também analisou como injusta a acusação que o STF tenha retirado da União competência para controle da Covid-19 e disse que a Corte tem atuado contra a polarização política e discurso de ódio no país. Acho extremamente importante que o Tribunal atue nesse sentido, seja até uma instituição que cumpra um papel de moderação, não é? Estabelecendo limites, e acho que o Tribunal, ao longo dos anos, tem exercido esse papel, quando, por exemplo, delimita a própria liberdade de expressão, não permitindo que se divulguem discursos odientos, né, o chamado hate speech. O ministro comentou ainda o inquérito das fake news e o desafio de reduzir a população carcerária. Além da entrevista exclusiva, a 6ª edição do podcast traz os detalhes da reunião do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Decisões relacionadas à CPI da pandemia no Senado e uma entrevista com a jornalista Luísa Martins, do jornal Valor Econômico, sobre as expectativas na Corte. Todos os sábados são postados episódios novos do podcast Supremo na Semana, que podem ser acessados nas principais plataformas para streaming de áudio. O Ministério da Saúde apresentou esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal em ação para que o governo federal estabeleça um protocolo para tratamento da Covid-19. A ação foi apresentada pelo MDB, o partido, o Movimento Democrático Brasileiro.
partido MDB entrou com ação no Supremo Tribunal Federal em junho, pedindo que o Ministério da Saúde apresente um protocolo de tratamento médico ou de diretrizes terapêuticas para o enfrentamento da Covid-19. O partido alega a omissão do Ministério da Saúde e da CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Também aponta violação por parte do governo federal aos preceitos fundamentais do direito à vida, da dignidade da pessoa humana, da segurança, da liberdade e da ordem econômica e financeira. Nos esclarecimentos encaminhados ao ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, o Ministério da Saúde afirma que a elaboração de diretrizes para o tratamento da Covid-19 foi solicitada à CONITEC em abril. Segundo o documento, considerando a gravidade dos pacientes que necessitam de internação hospitalar e para padronizar condutas médicas, a CONITEC priorizou as orientações sobre o uso de oxigênio, intubação e ventilação mecânica e recomendação sobre tratamento medicamentoso. O protocolo também destaca que, diante das evidências científicas atualmente disponíveis, alguns medicamentos testados não mostraram benefícios clínicos, tendo recomendação desfavorável ao uso, como a cloroquina e a ivermectina. A Comissão Nacional também salientou que as recomendações podem sofrer alterações conforme surjam novas evidências científicas nacionais e internacionais sobre o tratamento de pacientes com Covid-19. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a defesa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que reduza o número de testemunhas indicadas para serem ouvidas na ação penal contra ele. O deputado é acusado de usar as redes sociais para fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros da Corte. Acompanhe os detalhes com a consultora jurídica da TV Justiça, a Hanna Gomes. O deputado federal Daniel Silveira é processado por tentar impedir o livre exercício dos poderes da União, tentar provocar atritos entre o STF e as Forças Armadas e por coação no curso do processo. Apesar de a ação ser de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a instrução processual deve obedecer, no que couber, ao procedimento comum. O artigo 401 da Lei Processual Penal prevê o número de até 8 testemunhas para cada crime. Como o parlamentar é acusado de 3 crimes distintos, o número máximo de testemunhas arroladas pela defesa é de até 24 pessoas, mas foram indicadas inicialmente 29 testemunhas, entre senadores, deputados federais e renomados doutrinadores da matéria penal. Estão no rol de testemunhas de defesa o senador Jorge Cajuru, o deputado Eduardo Bolsonaro e os escritores Aury Lopes Júnior e Rogério Greco. No despacho do último dia 15, o ministro Alexandre de Moraes ainda determinou que a defesa informe a devida qualificação das testemunhas indicadas para que elas possam ser devidamente conhecidas e intimadas para o processo. Se for condenado, o deputado Daniel Silveira pode pegar penas que variam entre 1 e 6 anos de reclusão. O ministro Edson Fachin atendeu o pedido da Justiça baiana e esclareceu como deve ser a correção da multa a ser paga por Gedel Vieira Lima. O ministro Fachin foi relator do julgamento que condenou Gedel a pagamento, à prisão e a pagamento de multa. Gedel Vieira Lima, ex-deputado federal, foi condenado pela segunda turma do STF a 14 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de multa de R$ 1.600.000 pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em resposta ao juízo da segunda vara de execuções penais de Salvador, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, esclareceu que a multa deve ser corrigida com base no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E, e os juros com base na taxa básica. O valor pago por Gedel vai para o fundo penitenciário, como determina o Código Penal. Segundo o ministro Edson Fachin, a atualização dos valores deve ser feita desde o dia 5 de setembro de 2017, data em que Gedel parou de praticar os crimes julgados na ação penal. Na época, o valor do salário mínimo era de R$ 937. Os valores devem ser corrigidos até a data de realização dos cálculos,
e o pagamento feito no prazo de 10 dias. Hoje, o ex-deputado Gedel Vieira está em prisão domiciliar com uso de tornozeleira. Termina hoje o prazo para as inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. As vagas são para desembargador de Tribunal de Justiça e juiz estadual. Os selecionados vão substituir os atuais conselheiros Luiz Fernando Tomasi Keppen e Mário Guerreiro, que encerram os mandatos em novembro. Os magistrados de primeiro e segundo graus interessados em ocupar uma das vagas devem se inscrever pelo site stf.jus.br/vaga CNJ, esse que aparece na sua tela. Os currículos vão ser apresentados aos ministros do Supremo para escolha em sessão administrativa da Corte. E você vai ver no próximo bloco superendividamento. A lei permite dar a quem está afundado em dívidas uma nova chance de se reerguer financeiramente e sem deixar de pagar os empréstimos e os crediários em aberto. Os detalhes da nova lei, daqui a pouquinho, fique com a gente. Eu te espero, até já. A Constituição Federal Brasileira é riquíssima ao garantir a nossa democracia e direitos fundamentais primordiais. A Constituição é ferramenta necessária para estabelecer as funções dos 3 poderes da União: Legislativo, Executivo e Judiciário, e para que juntos possam garantir o bem comum. Já está em vigor a lei que altera o Código de Defesa do Consumidor e estabelece medidas para evitar o chamado superendividamento. A lei aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagar, como também cria instrumentos para conter abusos nas ofertas de crédito. Carlos tinha 2 carros financiados, cartões de crédito, as contas da casa e os cuidados com a filha pequena para pagar quando ficou desempregado. Bola de neve, todo dia, empresa de cobrança me ligando toda hora, o tempo todo, é de cartão de crédito, é de financiamento de carro, é de conta que está negativada, é disso, é daquilo, é o tempo todo. É o tempo todo, isso tem acontecido. Está muito difícil. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 69,7% dos brasileiros enfrentam o desafio de sair do vermelho. Esse é o maior percentual de famílias endividadas desde 2010. Para ajudar aos consumidores, foi sancionada este mês a lei que altera o Código de Defesa do Consumidor e permite controlar o chamado superendividamento. A lei proíbe pressão na cobrança, garante que o endividado tenha o mínimo de renda para pagar contas como água e luz e cria instrumentos para conter abusos nas ofertas de crédito. A nova regra também faz da conciliação uma chance de recomeço para pessoas superendividadas. A conciliação é uma política instituída pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2010. Com esse instrumento jurídico, agora, em vez de procurar uma financeira e contrair uma nova dívida para pagar as outras, quem deve pode procurar o Tribunal de Justiça de onde mora e fazer acordos com os credores e evitar a judicialização dos casos. A lei do superendividamento pretende dar oportunidade para que as dívidas sejam renegociadas, o que também pode ser feito nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. A gente conversa mais sobre esse assunto agora ao vivo pela internet com a economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, a Ione Amorim. Olá, Ione, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Rafaela. Boa tarde, telespectadores. Bom, Ione, nós vimos na reportagem que pelo menos 70% dos brasileiros estão endividados, mas isso não quer dizer necessariamente superendividados, né? Temos uma diferença aí nessa nomenclatura. Qual é a principal característica do superendividamento? O superendividamento é quando o consumidor ele já perdeu totalmente a capacidade de pagamento, ele já comprometeu totalmente a sua renda
com parcelas de crédito ou com outras despesas de serviço contínuo, né? Água, luz, telefone. Quando ele está desempregado, por exemplo, também, né, que aquela pessoa não tem como dar jeitinho, evitar não pagar uma conta esse mês, no mês seguinte que aliviou pagar duas, não, ele não tem mais condições nem renda para isso. O superendividado, ele pode até não estar nesse caso, porque o desemprego, se ele está temporário, ele pode sair e entrar num processo de endividamento, ou seja, ele vai acumular algumas dívidas, mas ele não vai ter essa capacidade, porque ele está sem renda, evidentemente, mas ele não tem isso comprometido, e ele pode se reestruturar rapidamente, já se reintegrando ao mercado de trabalho. Agora, o superendividado, ele pode estar trabalhando e não ter capacidade nenhuma, então tem essa condição também que se aplica mais a esse perfil. Quando a gente fala superendividado, é aquela pessoa que nem arrumando um novo emprego, ela não vai conseguir sair desse processo sozinha. Caramba, agora o seguinte, o que facilita na negociação com essa nova lei em vigor? A nova lei, ela vai permitir que o consumidor possa reestruturar todas as suas dívidas num único acordo. Ele pode ser um acordo judicial ou extrajudicial. Inicialmente, as propostas vão ser levadas para serem tratadas nessa esfera extrajudicial, onde as empresas e o órgão, né, no caso pode ser um PROCON, uma defensoria ou o Tribunal de Justiça, que vai acolher esse consumidor, vai chamar os credores e vai chegar ali numa proposta que seja viável para esse consumidor, para que ele também tenha garantida a sua parcela para sua sobrevivência, para alimentação, moradia e tudo mais. O que o consumidor precisa ter em mente, então, antes de tentar essa proposta via nova lei superendividamento? São essas dicas que você já adiantou, né? Consigo pagar a dívida? Não, porque não é ele, o consumidor, que necessariamente vai avaliar se ele está superendividado ou não, né? Olha, o processo de análise, ele vem também acompanhado de uma necessidade de entender como que você lida com seus gastos, quanto que você tem de disponibilidade, qual é o impacto que esse processo todo da pandemia trouxe, porque é importante a gente lembrar que o superendividamento já era anterior à pandemia, já vínhamos num processo de comprometimento da renda com crédito muito crescente. Então, hoje, quando você vai fazer um acordo, é preciso primeiro fazer uma avaliação. Eu tenho essa capacidade, eu tenho capacidade de disciplinar os meus hábitos, meus gastos, para poder assumir um compromisso e cumpri-lo, né, até o final. Entender como lidar com os gastos, isso é fundamental, e a lei também prevê uma disciplina, uma orientação ao consumidor e também prevê formas de coibir abusos por parte das empresas, né, Ione? Exato, exato. A lei ela foi estruturada em 3 pilares, né, que é bem importante para que a gente possa ter o êxito, né, na aplicação dessa lei, que é trabalhar a prevenção, ou seja, educação financeira. Tanto para quem já está nesse processo, como eu acabei de colocar, assim, a pessoa precisa ter uma clareza de que ao assumir esse acordo, ela vai ter que se enquadrar a essa realidade de controlar os seus gastos e conseguir cumprir esse acordo firmado, né? Uma situação nova que vai permitir que ele tenha um respiro, que ele volte, né, com a sua dignidade reintegrado ao mercado, mas precisa ter essa disciplina. Ele também atua como prevenção para quem ainda não está e que, né, não precise chegar a uma situação como essa. E o outro pilar é o que trata da disciplina na oferta de crédito. Então, o que a gente vai precisar é ter também por parte das instituições um critério mais justo para conceder crédito, para não trazer mais oferta de crédito para quem não tem mais capacidade de assumir novos compromissos e depois ter que terminar num processo de judicialização para entender que aquela pessoa não tinha capacidade de assumir e tomar todas aquelas operações de crédito. Fica a dica aí, orientação belíssima, belíssimos esclarecimentos, ótima entrevista. Ione, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Boa tarde para você, até a próxima. Muito obrigada, até a próxima. E você vai ver no próximo bloco, nós vamos falar sobre adoção personalíssima. Superior Tribunal de Justiça formalizou uma adoção direta de casal que recebeu a criança da mãe biológica. Os detalhes, daqui a pouco eu volto já.
O Brasil adotou como forma de Estado a federação, o que se pode constatar pela leitura do artigo 1º da Constituição Federal, segundo o qual a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A inexistência do direito de secessão revela a vontade da Constituição de que os entes federativos convivam de forma harmoniosa e cooperativa para o fortalecimento do Estado democrático e o desenvolvimento socioeconômico do país. Uma empresa de engenharia especializada em minas subterrâneas e outra de mineração foram condenadas a pagar pensão mensal à viúva de um trabalhador. O empregado, que era supervisor de turno, morreu após o elevador em que ele estava a cair de 500 metros de altura. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O supervisor de turno era contratado pela empresa de engenharia Chet. Ele morreu enquanto trabalhava em uma mina de propriedade de outra empresa de mineração, a Anglo Gold Ashanti. A viúva dele pediu indenização por dano material no valor de mais de R$2 milhões em cota única. Ela também reivindicou indenização por dano moral, no valor de R$500 mil. Após serem condenadas, as empresas de engenharia e mineração recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia para afastar a responsabilidade, mas o TRT manteve a condenação, alterando apenas as quantias. O regional fixou em R$200 mil o valor a ser pago por dano material e em R$100 mil por dano moral. Após recurso de revista apresentado pela empresa de engenharia, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 3ª turma, ministro Maurício Godinho Delgado, decidiu pela manutenção da responsabilidade quanto ao acidente e dos valores indenizatórios. No entanto, transformou o pagamento que seria realizado em cota única em mensal. Assim, as duas empresas foram condenadas ao pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 2/3 do salário do empregado. A quantia deverá ser paga até completar o total de R$200 mil ou até o falecimento da viúva. Após a decisão unânime, foram apresentados embargos de declaração que acabaram negados pela turma. O Superior Tribunal de Justiça formalizou uma adoção direta feita por um casal que era parente por afinidade da criança. Os dois receberam um filho da mãe biológica. A 4ª turma do STJ acolheu recurso especial e determinou o processamento de uma ação de adoção personalíssima proposta por casal que alegou ser parente da criança, pois os dois seriam tios por afinidade de sua mãe biológica. Na ação de adoção personalíssima, o casal contou que a mãe biológica lhe entregou a criança, cujo pai biológico é desconhecido, logo após o nascimento em 2018, motivo pelo qual buscava a regularização jurídica da situação de fato. O processo foi assinado pela mãe biológica, que concordou inclusive com a destituição de seu poder familiar em caráter irrevogável. Em primeiro grau, o juízo extinguiu a ação sem resolução de mérito, por entender que não havia parentesco civil ou de afetividade e em razão de suposta burla ao cadastro de adoção. Além disso, o magistrado determinou o acolhimento institucional da criança e a sua inserção no cadastro. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que apenas esclareceu que o casal requerente continuaria apto e habilitado no Cadastro Nacional de Adoção. No STJ, ao julgar o recurso especial, a 4ª turma cassou o acordo do Tribunal Paulista e a sentença que extinguiu a ação de adoção. O colegiado considerou, entre outros elementos, a existência de relação de afetividade entre a criança e os adotantes, a comprovação de que não houve burla ao Cadastro Nacional de Adoção e a possibilidade de interpretação extensiva da noção legal de família. Segundo o relator, ministro Marco Buzzi, o caso apresenta grave violação dos princípios básicos de proteção da criança, tanto em virtude da opção de acolhimento institucional em detrimento da manutenção do menor com a família que o acolheu desde o nascimento, quanto pela extinção prematura da ação de adoção personalíssima, a despeito de o casal estar regularmente inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui.
Uma excelente tarde para você, uma ótima semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.